Não, querido. O que foi? Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo certo? Tá com a carinha de cansada. Sempre, né? Bom dia, professor. Fala, David. Tudo bem? Oi, Bom dia, Marco, bom senhor. dia. Oi, Natália. Bom dia. O que aconteceu, David? Tirou a sua câmera? Eu tô tomando um chazinho, professor. Chazinho? É um chá verde de manhã pra Olha o meu aguentar o café dia. da manhã. Ah, não é coca, né? Pelo menos. Não, mas eu comprei 2 cocas. Na verdade, o café da manhã foi o iogurte com isso aqui, ó. Bem nutritivo, hein? Não é? Mas essa hora você come Doritos? Ué, mas tem hora? Eu não sabia. Por quê? Mas tem que tomar um chazinho verde pra acalmar, sabe? Tem que comer uma coisa devagarinho, né? Pro estômago acordar, não Doritos. Mas o estômago acordava, eu acordei às 4 da manhã. Nossa, professor, Jamais. por que que você acorda às 4? Você dá aula em outro lugar? Não, cara, só dou aula para vocês. É porque eu fico meio encanado de perder a hora, sabe? Eu não tenho despertador. Então, quando eu acordo, já era. Eu fico acordado até acabar o dia e pronto. Eu não volto para a cama. Na terça, né? Nos outros dias, beleza. Ó, hoje eu não tô tendo que aprovar ninguém. Tá todo mundo entrando direto, ó.
Vocês estão me ouvindo aí, gente? Porque aqui parou tudo. Sim. Sim, bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Oi, Letícia. Ué, cadê a Letícia? Eu não tô vendo ela aqui. Eu tô sem Ela não câmera. tá com câmera. Ah, mas mesmo assim, ficaria o quadradinho, não tá o quadradinho dela aqui. Eu tô loira agora, Márcia. Você tá loira? Tô. Por que você fez isso? E sim, o surto da quarentena. Achou? Não, não tá aparecendo aqui mesmo. Oxi. Professor, acho que é só pra você, porque pra mim tá aparecendo. Ê, Laia. É óbvio que pra você tá aparecendo, né, David? Letícia, Letícia, cuidado, hein? Quando eu for co-host, você pode acabar caindo da sala acidentalmente, hein? Eu já falei, já te ameacei. Quando voltar da quarentena, você tá ferrado. Que quando voltar da quarentena, o quê, gente? Vamos falar sério, não vai voltar da quarentena não, cara. Lê, se você esperar pra comer ele depois da quarentena está feita, Vamos arrumar não vai dar bom. aí, Ana. A gente dá um jeito de enviar ele pro Sedex. Fica mais fácil. Magrinho, não pesa nada. Vai dar certinho. Esse aqui. Então tá, gente, vamos começar. Bom dia para quem ainda não falei. Não, mas esse monte de coisa aqui vai me atrapalhar. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Semana passada eu acho que eu não fiz nenhum exercício, né? Desta aula aqui. Eu acredito que Não, você não fez Não. nenhum. Não fiz nenhum, né? Então vamos começar com os exercícios da aula passada. É a aula 25 e 26. Os exercícios estão na página 287. A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico. A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui somente átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal. Só tem carbono Não. secundário? Tem Não, primário. né? Esse carbono aqui é primário e esse carbono aqui é primário. Átomos de carbono primários e secundários, correto. Cadeia carbônica ramificada, sim ou não? Não. Não, a cadeia é normal, né? 1, 2, 3, 4 átomos fazendo uma cadeia normal. Átomos de carbono primários e secundários e cadeia carbônica insaturada, tá certo? Sim. Tem uma dupla ligação entre carbonos aqui que torna a cadeia insaturada. Estas duplas não contam porque é entre carbono e oxigênio, mas a dupla entre carbonos conta, então essa aqui é a resposta C de corpo mole. Alguma dúvida, gente? Beleza? Então vamos lá. 2. Gás liquefeito de petróleo, também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano, butano e pequenas quantidades de propeno e buteno. Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos acima, pode-se afirmar que... isso aqui é mais da aula de hoje, cara. Eu tinha falado para não fazer o 2, né? Eu tinha falado para vocês fazerem o exercício, mas não fazer o 2. Só coloca a resposta aí agora, gente, por favor, porque senão depois eu vou acabar esquecendo. A resposta é B. Os compostos insaturados são propeno e buteno.
propeno e buteno. Depois a aula de hoje vai ficar mais fácil de ver. 3. As moléculas de nanopútions lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Onde está o carbono quaternário na figura, gente? Mão, né? É na mão. Esse carbono aqui é quaternário, né? Ele se liga a outros 4 carbonos que são 1, 2, 3. E aqui tem um carbono também. Então, esse carbono é quaternário e este carbono é quaternário. Os carbonos quaternários estão nas mãos do bonequinho. Então, a resposta é A de acetipego. Tudo bem? Beleza? 4. O ácido núdico, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um antibiótico isolado de cogumelos como o tricolomandum. Em relação a uma molécula de ácido núdico, é correto afirmar que o número total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e de ligações triplas é, respectivamente... vamos lá, gente. Nas triplas primeiro. Quantas triplas tem? Duas? Oi? 3. 3 triplas. Isso. Aqui é uma tripla. Aqui é uma tripla. E entre o carbono e o nitrogênio tem uma tripla também, né? Nitrogênio faz Nossa, 3. verdade. Então, 1, 2, 3 triplas ligações. As duplas. Quantas duplas tem? Esse CO2H é um C dupla O OH. C dupla O OH. O oxigênio quer fazer 2 ligações, então dupla com carbono. E aí o outro oxigênio é uma ligação com hidrogênio e uma ligação com carbono. Então aqui tem uma dupla e aqui tem outra dupla. Então quantas duplas tem? 2. Então tem 3 triplas e 2 duplas. Então falta contar o número de hidrogênios, que só corno merece contar hidrogênio, mas nós vamos ter que contar os hidrogênios. Aqui tem 1. Quantos hidrogênios tem aqui? 1 também. 1 também. E aqui? 1. 1 também. Aqui não tem. Porque tem 3 ligações com carbono que está para lá, uma ligação com carbono está para cá, 4 ligações já era. Então aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem e aqui não tem. Então só tem hidrogênio esse e os 2 que estão aqui são 3 hidrogênios. 3 hidrogênios, 2 duplas, 3 triplas. Resposta D de doença venérea. Márcio, Oi? bom dia. Bom dia. Infelizmente eu não entendi. Não fala assim, infelizmente. Qual parte você não entendeu? Da dupla, da tripla ou do hidrogênio? Vamos por partes. Eu não entendi. Eu ainda não consegui entender como eu leio, como eu entendo, né, essa linha reta com 2 retas paralelas. Tá. Eu não gosto de desenhar assim exatamente por essa dúvida que você ficou. Uhum, Aí ele quis seguir a geometria molecular. uhum, Quando tem uma tripla e uma simples, a geometria molecular é linear. Então ele quis fazer tudo na mesma linha. tá, Mas aqui embaixo onde está a minha mão, aqui tem um carbono. tá, E aqui tem outro carbono. Então aqui é carbono, tripla, carbono. Entendeu? tá. Então aqui eu prefiro desenhar sempre com ângulos, porque aí cada vértice é um carbono, né? Sim, Agora aqui no ângulo raso, né, no 180 graus, fica mais difícil de ver. Então aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, e aqui e aqui também tem carbonos. mas Então são tem 2 em cima, 2 embaixo, é isso?
2 em cima, me ajuda com a mão aqui, em cima da onde? Isso aí é num lado numa das extremidades da reta é um e do outro lado, na outra extremidade é outro? Ó, vamos lá. Embaixo da minha mão aqui, embaixo da mão tem um carbono Sim. e embaixo da mão tem outro carbono. Tá, são 2 aí. Aqui são 2. E aqui Certo. tem mais 2. Tá bom. Entendeu? Uhum. Aí na hora de contar os hidrogênios, esse carbono aqui, ó, imagina que a mão é um carbono. Esse carbono está fazendo 4 ligações, né? São 3 para a direita e uma para a esquerda. Uhum. Então não tem hidrogênio nele, porque carbono faz 4 ligações. E aí não vai ter nesse, não vai ter nesse, não vai ter hidrogênio, né? Não vai ter neste e não vai ter nesse. E aqui também não tem, né? Então o hidrogênio só acaba tendo aqui, porque esse cara aqui está fazendo 2 ligações ali na diagonal, para cima, e uma ligação aqui. Isso é o que a gente está vendo. Então a gente está vendo 3. Tem que fazer 4, falta uma. Essa uma é com hidrogênio. Fala. Não, ainda não entendi. Eu não entendi o ali no meio de novo, porque se ele faz 4 ligações, não tem só 2 ali no meio? Ai, meu Deus do céu, eu sempre esqueço que não é assim que faz. O que o cara fez ali, ó, foi... Isso, Uhum. isso, certo? Certo. Tá. Então, eita, travou tudo aqui. Se estiver atrapalhando a aula, eu posso tirar depois a dúvida. Não. Você está fazendo certinho. Nunca deixe passar a dúvida. Sempre pergunte. Sempre pergunte. Relaxa que tem tempo aqui. Vocês não têm ideia do quanto eu estou falando a mais do que normalmente eu falo na aula presencial. Estou falando um monte de coisa a mais. Ó, cada ponta é um carbono. Então, aqui é um, Uhum. aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. Só que é mais rápido fazer sem desenhar os carbonos. Por isso que de vez em quando aparece desse jeito. Lembra que eu brinco falando que todo químico é preguiçoso? Químico que trabalha com química orgânica, então é pior ainda. Ó, só para você ter uma ideia, tinha um cara na minha faculdade que ele mandou fazer um carimbo do benzeno, só para ele não ter que desenhar o benzeno. Nossa Senhora. Não, a gente, o que puder poupar de trabalho, a gente poupa. Então, é mais fácil desenhar aquela linha do que fazer tudo isso daqui, porque enche o saco botar os carbonos. Porque composto orgânico tem carbono demais. A primeira coisa que a gente fez foi tirar os hidrogênios, ó, nesse desenho aqui de cima, depois eu vou falar para vocês. Cada tracinho, isso aqui é um hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio. Só que enche o saco, olha quanto hidrogênio tem. Então a gente não desenha. Entendeu? Então, E a ligação, desculpa te cortar. relaxa. A ligação, as 4 ligações, eu não entendi as ligações que esses 4 carbonos do meio estão fazendo. Então, vamos olhar esse aqui, ó. Esse cara aqui. Ele tá fazendo 3 ligações aqui, não tá? Uhum. 3 ali, mais uma aqui, 4.
Tá, tá. As linhas, elas Isso, mostram as a linha, ligações, isso. não é a O tipo de quantidade de linha, carbono. o tipo de linha mostra o tipo de ligação entre os carbonos. Se for Ah, uma linha tá. só, é uma ligação simples. Se forem duas linhas, é uma ligação dupla. Se Ah, forem três entendi. linhas, é uma ligação tripla. É que tem a ver com a saturada e insaturada, é isso? Se tiver dupla ou tripla, é insaturada, né? É isso Tá. aí. Eu tava Entendeu? confundindo as linhas com quantidade de carbono. A linha é o tipo de ligação entre É. os carbonos. Desculpa, aí fiz Não, relaxa, tem que 10 perguntar minutos de mesmo. aula. Não, sossega, tem que perguntar mesmo, não deixa passar não. Tá Tá bom, bom? Você entendeu obrigada. agora? Sim. Tudo bem? Aham. Então tá. Então vamos voltar, gente. 5. A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais, mais especificamente um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo. Glicose polimeriza, a gente vai ver isso na uma das últimas aulas do ano, vira celulose. A cadeia carbônica da glicose, ele está perguntando desse aqui, ó. Desencana do que está para lá, só quer ver esse aqui. A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como aberta ou fechada? Fala comigo. Fechada. Fechada. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea, tem um oxigênio entre carbonos. Isso. Tem um oxigênio entre dois carbonos aqui, então é heterogênea. Beleza, gente? Uhum. Normal ou ramificada? Normal. Ramificada. 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 Ó. CH2OH. Isso, tem um CH2OH aqui para cima, tá fora da cadeia. Tudo bem, Sara? Aham, eu não tinha visto. Saturada ou Preciso insaturada? não- Saturada. Saturada. Saturada, todas as ligações entre os carbonos são simples. Então, fechada, homogênea não, aberta não, fechada, heterogênea, ramificada, saturada, resposta C. Ô, Márcio, Oi. só me esclarece uma coisa, por favor. A ramificação, ela só é contada se tiver carbono, né? Tipo, OH não Só conta. pode ser ramificação se for carbono. Tá bom, obrigada. Se não tiver carbono, não é ramificação. Ah, obrigada. Beleza, Márcio. gente? Imagina. Oi, quem falou comigo? É, Renata, Oi, Renato. eu só não entendi a saturada. Pode me explicar, por favor? Saturada é quando todas as ligações entre os carbonos são simples. Insaturada é quando tem dupla ou tripla. E aqui não tem nenhuma dupla ou tripla entre carbonos. Então, todas as ligações entre os carbonos são simples, aqui também, né? Todas as ligações são simples, então a cadeia é saturada. É isso. Tudo bem? Obrigada. Ih, travou tudo, não ouvi. Falei, tudo bem. Tá, beleza. Então, mais alguém, gente? Perguntas? Muito bem. Então, vamos para a próxima aula. Gente, aula 27 a 30. Então, é 27, 28, 29 e 30. É essa semana e semana que vem. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar agora. Não é para fazer os exercícios de casa esta semana. Não é para fazer os exercícios de casa esta semana. Deixa para fazer semana que vem. Eu não vou acabar essa aula hoje de jeito nenhum. Tá bom? Regra de nomenclatura para compostos orgânicos. Nomenclatura para cadeias normais. Para cadeias normais. Eu devo ter falado isso semana passada. Hoje é a aula mais importante do ano, cara, para química orgânica. Entendeu hoje e a aula da semana que vem, o resto do ano vai. Não entendeu hoje e semana que vem, semana que vem, ferrou o ano inteiro. Então, acorda, concentra, força. Nome de composto orgânico é composto por 3 partes. Cada uma das partes significa alguma coisa, cada uma das partes conta alguma coisa daquela molécula.
Eu lembro que eu falei isso para vocês no primeiro dia de aula ou no segundo dia de aula, quando a gente ainda estava indo lá no prédio do vetor. A coisa mais difícil que tem é tirar da cabeça de vocês aquilo que está errado e colocar o certo. Absolutamente qualquer regra que você pensar que eu não falar está errada. E se você falar para mim a regra que você está pensando, eu te dou um exemplo mostrando do porquê está errada. Então, não inventa regra. São só as regras que eu vou falar. São pouquíssimas regras para o ensino médio, né? São pouquíssimas regras. Então, não inventa regra. 3 partes no nome de composto orgânico. Primeira parte, prefixo. O prefixo conta quantos carbonos a cadeia tem. Ó, de novo, agora a gente só está vendo cadeia normal. Você vai contar quantos carbonos tem e, de acordo com o número de carbonos, você vai usar um prefixo. Se tiver um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, o prefixo é et, 3 carbonos, o prefixo é prop, 4 carbonos, o prefixo é but. Esses 4 são os 4 mais diferentes. 5 carbonos para frente é do jeito que você está acostumado com a matemática desde pequenininho, pelo menos eu espero que esteja. 5 carbonos é pent. Todo mundo sabe que 5 é penta, né? 6 carbonos, hex. É hex, não é sex, hein? É hex, com H. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. De 11 carbonos até 19 carbonos, a regra é 11 não é 11. 11 é 1 mais 10. E aí o prefixo fica 1 dec. É 1 e 10. 12 é dodec. 2 é do e o dec do 10. 13 é tridec. 14 é tetradec. 15 é heptadec. 16 é hexadec. 17 é heptadec. 18 é octadec. 19 é nonadec. Uns anos atrás a Unesp cobrou esse aqui, ó. Octadec. Tinha um composto lá com 18 carbonos, eles pediam o nome oficial. Aí tinha que botar o prefixo lá, octadec. E 20 carbonos, o prefixo é ico. Ico. Quem joga RPG aí sabe o dado de 20 faces, não se chama D20. O nome é icosaedro. Ico é 20. Existem prefixos para quantos carbonos vocês quiserem, mas mais de 20 é desnecessário. Tem que saber até o 20º carbono, tá bom? 20 carbonos, ico. E é isso aí. Logo depois do prefixo, é o meio do nome do composto orgânico. Essa parte é a mais baba de todas. Você vai falar o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Você vai falar a saturação da cadeia. Quando todas as ligações entre os carbonos são simples, todas. Não pode haver nenhuma ligação diferente de simples entre carbonos. O infixo é an. Todas simples, an. Se tiver uma dupla, em. Olha que ridículo, cara. Tudo simples é an, uma dupla em, uma tripla in. Nhanhenin. É esse que você tem que decorar. Nhanhenin. Acabou. É an, em, in. Simples, dupla, tripla. Todo o resto, eu coloquei aqui, cara, esse resto aqui, só para preencher a tabela. Porque na boa, é desnecessário. É só pensar. A regra é uma dupla, você escreve em. Como é que vai ser 2 duplas? Em. Para cada dupla, você coloca um em. Então, se o composto tem 2 duplas, em. Se ele tiver 3 duplas, em.
Aí o povo falou, não vamos ficar de nhenhenhen, não, né? Vamos mudar isso aí. A regra é assim, ó. Sempre que você for repetir uma informação, ao invés de repetir a informação, você fala quantas vezes ela está repetida. Então, se tiver duas duplas, você vai escrever... Ah, eu sou burro pra cara. Ah, mas vai dar certo. Isso. Se você tiver duas duplas, você vai escrever dien. Dien significa duas duplas. Se tiver três duplas, triem. Três duplas. Se tiver duas triplas, a lógica é a mesma. A tripla é in. Então, se tiver duas triplas, é dien. Duas triplas. Tem que escrever duas vezes o i. Dien. Três triplas, triem. De novo, tem que escrever os dois is. O que foi? O microfone da Luísa. Oh, meu Deus, não liguei isso aqui. Calma, não fica desesperada, Luísa. Não é que esse negócio liga do nada, tava desligado. Tá, relaxa, não tem problema. Uma dupla Eu e tava uma tripla. pensando só. Uma dupla e uma tripla. Como é que é dupla? Em. Como é que é tripla? In. Então, uma dupla e uma tripla, enim. In. Esse vocês vão falar para mim como é que fica agora. Como é que é o infixo? Não seria dientrim, né? Seria muito estranho. Pentien, sei lá. Nossa. Ó, o que você falou, Ana. Dien. É muito estranho. O que significa dien? Ah, são 5 duplas. Eu tinha visto como se fosse duplas. 2. Desculpa. Exatamente. Dien é duas duplas. As duplas. E eu quero 5 duplas. Então, tá certo o que você falou, David. 5 duplas. Como é que eu vou escrever? Pentien. Nossa, é muito esquisito. Tem 3 triplas. Propin, sei lá. Ah, não. Ah, é verdade, aqui já é Ué, mas não é Isso, não é para usar o match et prop boot, é para Ah, usar tá. é verdade. tri, tetra. Sim. Match et prop boot é só para o número de carbonos. Uhum. Meu Deus do céu. Esse é o tipo de nome que você não dá nem pro cachorrinho. Mais fofinho que ele seja. É o nome de RG do ET Bilu, esse aí. Mas o que eu quero é que vocês entendam a lógica. Sabendo a lógica, você dá o nome em qualquer um, cara. Qualquer um. Você tem que decorar o naninhin. O resto você se vira e faz. Pelo amor de Deus, alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Professor, é sempre nessa ordem, tipo dupla e tripla? É sempre em ordem alfabética da informação. Então, é an, em, in. Então, é o em. Tem duas triplas, certo? Não é para você comparar o P e o D. É para comparar o em e o in. Não é para você falar, não é para você comparar quantas tem. É para comparar a informação. E a informação é o em e o in. Entendeu? Entendi. Valeu, professor. Imagina. Mais alguém? Pro, Oi. quando eu tava na escola, a gente colocava a posição das duplas. Ainda é válido? Calma. Eu chego lá. Sufixo. Mesma coisa aqui, gente. Eu só coloquei isso aqui para preencher a tabela. Porque agora, no momento, nessas 2 semanas, você só vai se preocupar com esse aqui. Ó. Hidrocarbonetos, que a gente viu 2 semanas atrás,
compostos que só têm exclusivamente átomos de carbono e hidrogênio, o nome vai terminar em O. Hidrocarbonetos, o nome termina em O. As outras funções a gente vai vendo aos poucos durante o ano, tá bom? Coloquei aqui só para vocês saberem que tem outras, vão ser outros sufixos. Álcool termina em ol, cetona termina em on, aldeído termina em al, ácido carboxílico termina em oico e por aí vai, tem um monte que a gente vai ver. Essa parte, eu não vou mentir para vocês, essa parte eu acho a pior de todas. Porque aqui, no sufixo, parece bobo, mas tem 3 coisas para você decorar em uma coluna só. Por exemplo, hoje o que você tem que saber de cor? Nome da função, hidrocarboneto. Segundo, você tem que saber reconhecer que aquela molécula é um hidrocarboneto. A gente chama isso de grupo funcional. Qual é o grupo funcional dos hidrocarbonetos? A molécula inteira só tem carbono e hidrogênio. Qual é o grupo funcional da cetona? É uma carbonila entre 2 carbonos. Então, é uma segunda coisa para saber de cor. E a terceira coisa para saber de cor é o sufixo propriamente dito. Hidrocarboneto termina em O, álcool termina em ol, cetona termina em ona e por aí vai. Então tem muita coisa para decorar. Eu odeio ter que saber as coisas de cor, mas aqui não tem alternativa. Ou você sabe de cor, ou não dá para na hora esperar baixar o espírito de que colher e que você vai resolver as coisas. Não vai. Então, decora. Decora e assim. Você tem que saber isso lá no final do ano, né? Você tem que saber isso lá em dezembro, caso as provas sejam ainda realizadas em dezembro. Então, você tem que decorar não para você esquecer em julho, nas férias. Você tem que decorar para saber isso aí até o final do ano. Então, é decorar bem decoradinho. Faz um esforço. Essa sua tabela coloca numa cartolina, gruda no lugar onde você vê sempre. E vai olhando ela todo dia que você decora. Tá bom? Então, força. Vamos a uns exemplos. Vamos torcer para o meu mouse funcionar direitinho aqui. Vamos para uns exemplos. CH4. Vamos lá. Primeira coisa. Quantos carbonos tem? Match. Um carbono. Aí o prefixo que a gente usa é match. Beleza? Um carbono, match. Presta atenção na minha pergunta. Olha aqui, ó. O meio do nome... Puta, botei em azul, ele não é azul. No meio do nome... a gente escreve o tipo de ligação que tem entre carbonos. Qual é o tipo de ligação que tem entre carbonos aqui? Não tem nenhuma entre carbono. Não tem, né? Só tem um carbono, então não tem ligações entre carbonos. Então, nesse caso, o certo era falar quantos carbonos tem e já ir para o sufixo. Sufixo de hidrocarboneto ou o nome desse composto ia ser meto. Que é muito estranho e quebra a regra de nome de composto orgânico tem 3 partes. Então, a gente combina que sempre que tiver um carbono, o infixo vai ser an. Sempre depois de um met vai vir um an. Sempre depois de um carbono vem um an. E esse cara é um hidrocarboneto. Nome de hidrocarbonetos. Não. Nome de hidrocarbonetos terminam em O. E aí o nome desse cara fica metano. Gente, eu fiz aqui em formato de tabela e aí não dá para os nomes ficarem juntos, porque senão não ia conseguir fazer as cores diferentes. Mas aqui o nome, obviamente, é tudo junto, tá? Metano, tudo junto. Metano, metano. Beleza?
Próximo. Et. 2 carbonos, o prefixo é et. A ligação entre os 2 carbonos é simples, então a gente vai escrever É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Nome de hidrocarboneto vai terminar em o. Etano. Etano. Como aqui não é lousa e é Word, não tinha como eu fazer uma chave, sabe? Da matemática. Esses 2 gases são os principais componentes do gás natural. A gente acabou de ver isso na questão lá atrás, né? Esses 2 gases são os principais componentes do gás natural. Mas, todas as vezes que os caras falarem em gás natural, sem especificar que são os 2, você vai considerar metano o gás natural. Então, CH4 é a fórmula do gás natural. Tá bom? Se ele quiser que você considere os 2, ele vai falar na questão. Metano e etano são os principais componentes do gás natural. Papapá. Se ele não falar nada, você vai considerar metano esse aqui. Opa, esse aqui da mãe, esse aqui como o gás natural, tá? A fórmula do gás natural. Próximo. 3 carbonos. 3 carbonos. O prefixo é? Prop. Prop. 3 carbonos prop. Já pensaram por que é prop ou não? Me fala uma coisa, por que essa palavra aqui tem acento? Porque é a sílaba tônica proparoxítona. Proparoxítona. Isso. E começa, acaba com A. Acaba com A não. O A sílaba. Não, toda proparoxítona é acentuada. Acentua. Podia acabar com zabumba. Eu tô falando que é mágico, prof. Isso que eu tô falando. Tô Ah, entendi. Tá. Proparoxítona. Proparoxítona. O que é proparoxítona? Seria tipo... que seria afastado... Antepenúltima? É isso. Seria a terceira, Sílaba tipo, tônica é da na direita. antepenúltima sílaba. Uhum. É isso? Seria a terceira da direita para a esquerda, né? É isso que eu ia falar. 1, 2, 3. E o prefixo para 3 é? Prop. Entendeu? Ô, professor, só por curiosidade agora, e o match, de onde que veio? Puta, mano. Uma vez eu tive que procurar isso aí para responder, mas eu sinceramente não me lembro mais, cara. Todos eles têm um porquê. O mais fácil é o 4 carbonos aqui, but. O match, et, eu não me lembro porquê. Depois eu procuro e falo para você de novo, o David, porque eu não lembro mesmo, cara. Hoje, na hora do plantão, eu já te falo. Beleza. As ligações entre os carbonos aqui são todas simples. Então, o infixo de novo vai ser an. É um hidrocarboneto, o nome de hidrocarboneto termina em o. Esse aqui é o propano. Propano. 4 carbonos, prefixo é but. As ligações entre os carbonos são todas simples. An é um hidrocarboneto. Nome de hidrocarboneto termina em o. Isso, sumiu o an. Por que sumiu o an? Ótimo, agora está sumindo tudo. Filha da mãe.
propano. E esse aqui é o 4 carbonos, but, ligações simples entre os carbonos. É um hidrocarboneto, o nome termina em o butano. E aí, do mesmo jeito que os componentes do gás natural são metano e etano, os componentes do GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás que tem no botijão de gás, são esses dois, propano e butano. O mais legal é que nenhum desses dois gases cheira. Esses dois gases são inodoros. Então, para a gente saber que está vazando o botijão de gás, os caras colocam um terceiro gás, que se chama mercaptana. Acredite que se quiser, existe um ranking de coisas fedidas. E mercaptana é considerada a segunda coisa mais fedida do mundo. Ah, mas como assim é fedido? Quando vaza gás eu até gosto do cheiro. Você gosta porque eles colocam uma quantidade ridícula de mercaptana no botijão de gás. Porque se colocar mercaptana demais, não dá. Há uns X anos atrás, eu não me lembro quando, mas já faz tempo, foi uns 15 anos, teve um acidente com um caminhão carregado de mercaptana na Marginal Pinheiros. E aí vazou mercaptana. As pessoas que estavam a 1 quilômetro de raio de onde virou o caminhão tiveram que ir embora. Elas foram dispensadas do emprego e quem morava lá teve que sair. Porque não dá para ficar, as pessoas começam a vomitar, é terrível. A coisa que é considerada mais fedida do mundo é placenta. Fica lá 9 meses sem tomar um solzinho, deve ficar fedido mesmo, né? Ô, Márcio, Oi. deixa eu te perguntar. O Alvânio, quando ele estava dando ácidos, ele tinha falado que o GLP, e o gás de cozinha, eles são, inodoros. E que aí coloca o ácido sulfídrico pra, servir de alerta, sabe? Sei. Então, como que eu relaciono com isso que você falou agora? É porque não é o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico tem cheiro de ovo podre. Deixa eu pegar o pente aqui que você vai entender. Saco. A gente vai ver depois. Isto aqui é um álcool. Um OH ligado a um carbono faz 4 ligações simples. Se você trocar o oxigênio por um enxofre, não é... Ué? Se você trocar o oxigênio por um enxofre, não é mais um álcool, porque álcool tem que ter o OH. Vira uma outra função que se chama tiol. Toda vez que você troca o oxigênio por um enxofre, você coloca tio na frente, né? Então, isso aqui é ol do álcool, esse aqui é um tiol. E se chama tiol ou mercaptana. Não cabe escrito ali. Bom, tiol ou mercaptana. Então, não é o H2S, mas é um derivado do H2S, né? Porque também tem um enxofre ali. Então, não é o ácido sulfídrico, é outro fedor. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Ô, Márcio, só mais uma perguntinha. Não sei se é uma pergunta meio boba, mas eu sei lá, eu tenho dificuldade, em relacionar, sei lá, o GLP, ele vem do gás natural? Ele, Não. sabe? Qual que é a relação, assim? Gás natural são esses dois gases, principalmente esse aqui de cima, o metano.
Gás de cozinha, o GLP, é uma mistura de propano com butano. Tem outros gases também, mas os principais são esses dois aqui, propano e butano. Então, um não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Tá. Não é que um é derivado do outro, são substâncias diferentes. Na verdade, o GLP é uma mistura. Assim como o gás natural também, né? É uma mistura, mas é uma mistura de substâncias diferentes. O que tem no gás natural é uma coisa, o que tem no GLP são outras coisas, outras substâncias. Beleza, Tá bom? obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Então vamos. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o prefixo é? Pente. 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 Cadê o pente? Sumiu. Aê, pente. As ligações entre os carbonos são todas simples. As ligações entre os... Vai tomar banho. As ligações entre os carbonos são todas simples. É um hidrocarboneto. O nome termina em o pentano. Beleza? A lógica é sempre a mesma. Número de carbonos, tipo de ligação entre os carbonos, sufixo é a função orgânica. Aqui, todos os exemplos que eu falei até agora são cadeias normais, mas eram cadeias abertas. Se a cadeia for fechada, a lógica é a mesma. Mas, além de você utilizar a mesma lógica, você vai adicionar o prefixo ciclo. Então, você vai falar ciclo, indicando que a cadeia é fechada, e aí você continua. 5 carbonos, pente. Tá me irritando essa cor maldita aqui. 5 carbonos, pente, ligações simples entre os carbonos. Você entendeu, Sara? Ó, a linha é o tipo de ligação entre os carbonos. Então, uma linha só, todas as ligações simples. Entendeu? Sim. Tá. Sim. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O nome termina em O. Ciclopentano, é tudo junto aqui de novo, tá, gente? Ciclo junto do pente também. Ciclopentano. Tudo bem? O que está em colorido aqui, e por isso eu fiz questão de fazer colorido, o que está colorido aqui é o nome oficial. Nome oficial é determinado pela IUPAC. IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. São os caras que mandam na química. Os caras falam, vamos fazer tal jeito, é tal jeito que eles falam, acabou. Só que essa normatização, a criação das regras, isso aí é do século XX. E as substâncias já tinham nome antes de criarem as regras. Então, esses nomes mais antigos, eles continuam valendo até hoje. Só que não são nomes oficiais. É tipo um apelido. É nome usual. E para nome usual, para apelido, não tem jeito. Você tem que saber o apelido e a fórmula. Decorado, não tem jeito. Então, tem que saber que CH4 é gás natural. É o apelido dele, é o nome usual dele. Tem que saber que propano e butano, essa mistura, é o GLP. Então, eu vou tentar fazer assim sempre. Sempre que for colorido é o nome oficial. Sempre que for preto é o nome usual. É o apelido
Pelo menos nas aulas. Os exercícios, de repente, eu faço tudo em uma cor só, mas nas aulas, colorido é o nome oficial, preto é o nome usual. Nome usual tem que saber de cor. E aqui tem vários para vocês saberem. Etileno e acetileno. Todos que eu fiz até agora, todos eles tinham ligações simples, todos eles eram saturados. 2 carbonos com uma dupla. Nome usual, etileno. 2 carbonos com uma tripla entre eles. Acetileno. Acetileno. Então tem o etileno e o acetileno. E eu tenho certeza que você já ouviu falar nos dois. Etileno, professor de biologia, vira e mexe, fala. Se você quer que uma fruta amadureça mais rápido, envolva ela no jornal. Por quê? Porque a maturação da fruta, ela libera esse gás aqui, etileno. E esse gás acelera a maturação da fruta. Então, se você deixar a fruta embrulhadinha no jornal, no saco plástico, você vai aumentando a quantidade de gás acetileno em volta da fruta e ela vai amadurecer mais rápido. Acetileno, todo corintiano já ouviu falar em acetileno. Porque 4 horas da manhã, você precisa de dinheiro, como é que você vai tirar dinheiro do caixa do banco? Um maçarico de acetileno, né? Você pega lá o maçarico, tira lá o dinheiro, vai embora como se nada aconteceu. Então, esses dois tem que saber, etileno e acetileno. E uma vez caiu na prova, então acho que eu já tenho que falar. Esse aqui é o propileno. Tem 3 carbonos e uma das ligações entre os carbonos é dupla. A outra é simples. Vamos dar o nome oficial neles. Cadê o negócio? Está aqui. Vamos dar o nome oficial neles. 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. 2 carbonos. Et. Só que não é azul. Outra vez eu fiz isso. 2 carbonos. Et. E agora, a ligação entre os carbonos não é simples. A ligação dos carbonos entre os carbonos é dupla. Então você vai escrever em. Tem uma ligação dupla entre os carbonos em. Mas não tem que escrever o an também? Não. An é quando são todas simples. Se tiver qualquer coisa diferente de simples, você desencana do an e escreve só aquilo que é diferente de simples. É um hidrocarboneto, o nome de hidrocarboneto termina em O. Esse aqui é o eteno. Eteno. CH tripla CH. Tem 2 carbonos também. 2 carbonos, o prefixo é et. Tem uma ligação tripla entre carbonos. Ligação tripla entre carbonos, o infixo, o meio do nome é in. É um hidrocarboneto, o nome termina em O. Etino. Então é o eteno, etino. Eteno, uma dupla entre os carbonos. Etino, uma tripla entre os carbonos. Eteno é o etileno. Etino é o acetileno. Beleza? CH2, CH2 dupla CH simples CH3. 3 carbonos que ele tem, o prefixo é? Pro. Prop. Não acredito que eu consegui acertar o meio da palavra e tirei o P. Prop. Tá. Agora tem uma ligação dupla e tem uma ligação simples. O an é só para quando todas são simples. Então desencana da simples e fala aquilo que é diferente de simples. Ali tem uma dupla, então você vai falar o meio do nome, você vai escrever em. Em. É um hidrocarboneto, nome de hidrocarboneto termina em O. O propeno.
Tudo bem? CH3, simples, CH2, dupla, CH2. Como é que fica o nome desse, gente? Fala para mim, passo a passo. Prefixo, qual que é? Prop também. Top. Prop também. Três carbonos, prop. E agora? Um N. Ah, garota, era isso que eu queria ouvir. Em. É um hidrocarboneto. Nome de hidrocarboneto termina em O. Propeno. O que é esse Z? Propeno. E aí a gente tem um problema. Porque esses dois ficaram com o mesmo nome. Propeno e propeno. Tá certo isso? Tá, porque é o mesmo, só tá escrito embaixo, ou não? Gente, pelo amor de Deus, todo mundo percebe isso que a Letícia falou? Esse cara é igual a esse cara. Só que esse aqui de baixo tá escrito começando daqui, ó. CH3, CH3 está aqui, aí vem simples CH, dupla CH2, dupla CH2. Só está escrito de trás para frente, mas os dois, as duas, são a mesma molécula. E se são a mesma molécula, tem que ficar com o mesmo nome, propeno e propeno. Pelo amor de Deus. E é um pelo amor de Deus, muito pelo amor de Deus. Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, fala pelo amor de Deus. Muito bem. Professor, não é Fala. dúvida disso. É porque o Silas perguntou no chat. Você consegue acessar o chat? Put- Ou quer que eu leio? Eu acho que é Por melhor, favor, né? David, porque senão eu tenho que parar o share para Uhum. virar lá. Ó, ele perguntou se tem alguma cadeia que contém tanto dupla quanto tripla ligação. E se sim, se você poderia fazer uma e nomear. Puta, Silas, esse era o exemplo que eu queria. Só que eu fui procurar no Google, não achei, eu queria dar no lugar desse aqui, ó. Eu queria fazer isso. Pô, por que eu não tive essa ideia ontem também, não? Podia ter feito no Paint, né? Ah. Silas, só para ficar mais rapidinho, eu não vou colocar os hidrogênios, tá? Porque vocês viram que na hora de dar nome, em nenhum momento a gente contou hidrogênio, né? Os hidrogênios são definidos, o número de hidrogênios é definido pelas ligações entre os carbonos. E já não é esse exemplo que eu queria. Dá o nome nesse, gente. Boot. Isso, David. Esse é o melhor jeito de dar nome.
Tem mó galera que acha que composto orgânico é gente, tá ligado? Acha que na hora que bate o nome na molécula tem que saber o nome dele. Não. Constrói o nome aos poucos que você vai acertar. Tem 4 carbonos, igualzinho o David fez. 4 carbonos, o prefixo é but. Deixa eu botar minúsculo aqui, que não vai caber isso aqui, não. E depois do but, o que vai vir, gente? Em Não. Nossa, aquela coisa esquisita. É enin. Em. Isso. Tem uma dupla e tem uma tripla. Então, em. E aí, eu não coloquei os hidrogênios aí só para ir mais rápido, né? Mas essa molécula só tem carbono e hidrogênio. O nome vai terminar em... Butenino. Esse é o nome dele. Ô, Márcio, Oi, Letícia, pode falar. a tripla não tem, entre aspas, preferência? Não. Na hora de dar nome, você diz? Isso. Não. Lembra, é a pergunta que o David falou. Quando eu vou dar uma informação, coloque a informação sempre em ordem alfabética. Filha da mãe. Pronto. Tem um O depois ali. Coloque a ordem sempre, a informação sempre em ordem alfabética. Então é em, os dois juntos, né? Porque aqui eu estou falando o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Então, dupla, tripla. E aí o E vem antes do I, ordem alfabética. Então é sempre o em antes do in. Tá. Sempre assim. Mas tem aquelas coisas de preferência na nomeação, você vai passar ainda, né? Eu vou, mas essa regra aí não tem, não. Tá. Tá bom. Mais alguém, gente? Pergunta? Prof, desculpa Oi. adiantar o conteúdo, mas é que me veio uma coisa na cabeça. Na preferência da cadeia, a ramificação tem preferência ou a dupla ligação tem? Para escolher o lado? Para colocar a posição? Justamente nisso que eu tava pensando, Márcia. Então, mas não Tipo, tem. na ponta não. No meio de uma, eu tenho um metil. Não, eu entendi. Aí vai começar pela parte menor. Mas se eu tiver uma dupla lá pro final, a posição vai ser diferente. É que eu Aí tô não sei por onde pensando quando começar. que eu vou falar isso. Não é hoje, porque ramificação não vou falar hoje. Então, eu vou falar isso aí semana que vem. A regra é na hora de escolher a cadeia principal, a regra é, para dar o nome, primeiro você escolhe a cadeia principal. E na hora de dar o nome, e na hora de escolher a cadeia principal, em nenhum momento a gente olha as ramificações. Então, quem tem a preferência é a dupla e a tripla. Para nomenclatura, para nomear a posição, Sim. eu sempre achei que era ramificação. Como eu falei, a coisa mais difícil é tirar as coisas erradas da cabeça e colocar o certo. Sempre é a dupla e a tripla. Você numera... Márcio. Espera só um pouquinho. Isso está aqui nesta aula, porque eu vou ter que dar esta aula. Você numera em função disso aqui, ó, dessas regras. Pronto, é aqui, ó. Quem tem que ficar com o menor número é a função orgânica. Se não tiver função orgânica, se for um hidrocarboneto, né? Aí é a dupla e a tripla. Se não tiver função orgânica, se não tiver dupla e tripla, aí você vai olhar pelas ramificações. É na mesma ordem aqui, ó. Não tem que saber uma regra a mais. Mas a gente vai ver isso semana que vem, desencana. Ok, obrigada. Alguém me chamou aí, ô Márcio. Quem foi? Foi a Luísa, eu acho. Oi. Não, então, é porque ela tava falando sobre as ramificações e aí eu tinha ficado confusa, porque eu tinha aprendido que a gente só via ramificação se não tivesse ligação dupla ou tripla. Só Se não via tivesse ramificação se o quê? Tipo assim, a ramificação só mandava lá nos números se não tivesse ligação dupla ou tripla. Justo, é Aí isso se aí. tivesse ramificações, quem mandava era dupla ou tripla. Justo, é isso aí. Eu tinha ficado confusa. Não, tá certo. Isso aí que você... Ô, saco, deixando errado. Isso aí que você tá lembrando tá certo. Cadê a aula? Tá aqui. Então tá, vamos continuar aqui então, gente. Oi? Não, entrou alguém, ninguém me chamou. 4 carbonos, o prefixo é... But. Tem uma ligação dupla ali.
tem uma ligação dupla, a gente coloca em. É um hidrocarboneto. Nome de hidrocarboneto vai terminar em O. Buteno. Tudo bem? Mas será que eu não escrevi o nome desse? Não. Então tá, vamos lá. 4 carbonos que ele tem, o prefixo é but. Tem uma ligação dupla entre os carbonos, então o infixo, o meio do nome é em. É um hidrocarboneto, nome de hidrocarboneto tem que terminar em. Nome de hidrocarboneto termina em O. É o de Eu cima tinha escrito um disfarçado. negócio, não sei o que aconteceu aqui, não. Tá, e aí aqui nós temos o mesmo problema que a gente teve ali em cima. Ficaram 2 nomes iguais para a molécula. Propeno, aqui não tinha problema, porque as 2 moléculas são iguais. Esta molécula aqui é igual a esta aqui? Elas são diferentes. Por quê? São diferentes. Um é but1N, o outro é but2N. Não. Minha pergunta não foi essa. Por Minha conta pergunta é da por que posição uma da- molécula A posição é da diferente dupla ligação. A Porque a posição da dupla. ligação é diferente. Aqui uma dupla está na ponta, aqui a dupla está na ponta e aqui a dupla está no meio da cadeia. Então, isso faz diferença, isso dá propriedades físicas diferentes para as moléculas. Aqui a temperatura de ebulição é uma, aqui a temperatura de ebulição é outra, densidade de uma é diferente da outra, etc. Propriedades diferentes significa que são substâncias diferentes. E se são substâncias diferentes, tem que ter nomes diferentes. O que o povo resolveu fazer para diferenciar no nome as 2 moléculas? Contar no nome onde está a dupla ligação. Já que a diferença entre elas é onde está a dupla, vamos contar no nome onde está a dupla. E aí, olha o vídeo, por favor. Tá todo mundo me enxergando aí? Meus dedinhos são os carbonos. Beleza? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Com 4 carbonos, só tem 2 lugares possíveis para cair a dupla ligação. Ou a dupla ligação cai na ponta, ou a dupla ligação cai no meio. Por que só tem os 2 lugares? Se a dupla ligação cair aqui ou aqui, é a mesma coisa. É só você pegar a molécula e girar ela. Pronto, a dupla passa por outra ponta. Então, com 4 carbonos, poderia ser uma saída falar no nome buteno com a dupla na ponta, buteno com a dupla no meio. Resolve o problema, porque só tem essas 2 possibilidades. O problema é que quanto mais carbonos tiver, maior o número de possibilidades de estar essa dupla ligação. Por exemplo, se tiver 10 carbonos, não tem só ponta e meio. Tem ponta, tem meio um pouquinho mais para lá, meio mais um pouquinho, meio mais um pouquinho ainda. Entendeu? Então não é uma boa falar ponta ou meio. Qual é a saída que eles encontraram? É numerar os carbonos. Presta atenção, a regra é: você vai numerar a cadeia, você vai numerar os carbonos da cadeia, de tal forma que a dupla ligação fique no carbono de menor número possível.
Então, aqui nesta cadeia, começando a numerar daqui, esse carbono é o 1, esse carbono é o 2, esse carbono é o 3, esse carbono é o 4. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Para não ter que falar buteno com a dupla entre os carbonos 1 e 2, a gente fala buteno com a dupla no carbono 1. Se a dupla está entre os carbonos 1 e 2, a gente fala que ele está no 1. Você fala sempre o menor número. Se vier escrito deceno com a dupla no carbono 5, é entre o 5 e o 6. É sempre aquele que está escrito e o próximo. Beleza? Sempre vai escrito o menor número possível. Você não é obrigado a começar a numerar da esquerda ou da direita. Você numera de tal forma que a dupla ligação fique no carbono de menor número. Então, se essa dupla estivesse aqui, você começaria a numerar da direita. Ficaria carbono 1, 2, 3 e 4. Pelo amor de Deus, todo mundo entendeu isso de numeração? Aham. Professor, pera. Fala, David. E se, por exemplo, nessa de baixo, se fosse pente de um dos lados, aonde que começaria? Eu não entendi essa parte de onde começa a contar. Ó, querido, nem assim, coube. Cinco carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Pente. Beleza. Tem a dupla ligação em... É um hidrocarboneto, o nome termina em O. Beleza? Beleza. Tá. Onde eu começo a numerar agora? Seguinte, enquanto não pegar prática, você faz dos dois jeitos. Você começa da esquerda e depois você começa da direita. Começando da esquerda, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A dupla está entre o 3 e o 4, certo? Certo. Tá. Então, anota. 3. Ô, saco. Ué. Não, tudo bem. Vou botar aqui mesmo. 3. Começa da direita. 1, 2 e 3. A dupla está entre o 2 e o 3, não é isso? Sim. Tá. Então, se está entre o 2 e o 3, a gente vai escrever número 2. 2. Então, agora você tem que escolher. Ou é 3 ou é 2. Qual é a regra? O número escrito deve ser o menor possível. Portanto, é... Ah, tá. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum, Então, entendi. nesse caso aqui, tem que começar a numerar da direita. Cara, esse é o único caso de tudo aquilo que eu falei para vocês, qualquer regra que passar pela sua cabeça que eu não falar, tá errada. Esse é o único caso, mano, eu tive que pensar pra caraca pra falar, puta, se fizer desse jeito vai dar errado. Só que, mano, é um caso, assim, extremamente raro. Então, esse aí, se quiser fazer, pode. O professor no colégio normalmente fala assim, ó, começa a numerar da ponta mais próxima onde está a dupla ou a tripla. Vai dar certo. Pode fazer assim que vai dar certo. Então, se a dupla está mais próxima da direita, começa a numerar da direita. Se a dupla está mais próxima da esquerda, começa a numerar da esquerda. Vai ter um caso ou outro que não vai dar certo. Normalmente vai dar certo fazendo assim. Tudo bem? Tudo bem. Valeu, professor. Beleza? Mais alguém, gente? Então tá. Então, ó, e pelo amor de Deus, em tudo que eu tô falando para dupla, vale para tripla também. Aqui no meu exemplo aqui é para dupla, né? No mundo inteiro, o nome é... Você vai colocar o número que eu coloquei aqui
porque eu não sabia o que fazer. Você vai colocar o número imediatamente antes daquilo a que ele está fazendo referência. Então, se por isso que não está cabendo ali. Se o 2 está falando onde está a dupla, o 2 vai vir antes do em. Pente 2eno e você deve separar letra de número através de um hífen. Então é pente tracinho 2 tracinho eno. O nome no mundo inteiro é assim. A gente teve um presidente que achava que sabia mais que os outros e o cara fez um decreto onde no Brasil o nome dele é esse aqui, ó. Você coloca o número sempre imediatamente antes do nome. E aí o nome dele é 2 penteno. Essa regra era a regra que valia na época, foi o Juscelino Kubitschek que fez isso. Essa regra era a regra que valia no mundo inteiro e o Juscelino Kubitschek assinou lá um decreto falando, vai ser esse nome do Brasil o resto da vida. E aí ficou. O nome do Brasil é esse 2 penteno. No mundo inteiro, em 1981, mudou e agora a gente coloca o número imediatamente antes daquilo que ele faz referência. Então é pente 2eno. Sinceramente, eu se fosse vocês, me acostumaria com essa forma de dar nome, pente 2eno. Fica mais fácil quando o número está imediatamente antes daquilo que ele faz referência. Então, pente 2eno. Esse cara aqui, a gente falou que a dupla estava entre os carbonos 1 e 2, então a dupla está no carbono 1, but1eno. Quando eu estava dando os exemplos, eu perguntei aqui, o que é que eu vou escrever aqui? A Ana respondeu em. Não, o nome aqui é só em. Aqui não é numerado. A regra fala em numerar quando for necessário. Todas as vezes a gente ensina para vocês fórmula, nome, fórmula, nome, fórmula, nome. Quando os caras foram pensar nas regras, não foi assim que eles pensaram. Eles pensaram nome, você não erra a fórmula. Então, imagine que você está vendo propeno. E aí você vai montar a fórmula do propeno. Fala uma coisa aí para mim, gente. Propeno. Quantos carbonos tem? 3. 3 carbonos. Aí você vai lá e coloca 1, 2, 3. Gente, vocês viram que eu já coloquei a simples? Quando você estiver fazendo a fórmula, já pode colocar a simples. Porque pelo menos ligação simples entre os carbonos vai ter, né? Se tiver dupla ou tripla, depois você adiciona. Então, o nome era propeno. Filho da mãe. Propeno. Prop foi 3 carbonos, tá ali. Em tem uma dupla. Então coloca a dupla. Onde é? Tanto faz. Aí, garoto, essa é a resposta. Quando você responde esse tanto faz, significa que você não precisa numerar. Não interessa se você colocar a dupla aqui ou aqui, na esquerda ou na direita, vai dar a mesma molécula. Colocando a dupla na esquerda ou na direita, dá a mesma molécula. Significa que você não precisa falar para o cara onde está a dupla. Ele vai acertar. Agora, no caso do buteno, é que eu mudei aqui porque o David pediu, né? No caso do buteno, o cara tá vendo o nome lá, but, 4 carbonos. Aí ele vai lá e coloca os 4 carbonos. Em, vamos supor que não tivesse numerado. Em, tem uma dupla. Faz diferença se a dupla está na ponta ou no meio? Faz. Então tem que falar onde está a dupla. Porque senão o cara não vai adivinhar de qual molécula que você está falando. Então, nesse caso, é necessário numerar.
Ah, mas eu não posso numerar aqui em cima? Não é necessário, mas beleza, eu coloco o número, não vai fazer mal. Tá errado, o nome é propeno. Eu já vi o vestibular da Unicamp numerar quando não é necessário. Inclusive era no propeno, eles escreveram prop e um eno. Eu já vi o vestibular da Unesp numerar quando não é necessário. E se eles fazem, eu parto do princípio que vocês também podem. Eu nunca vi a FUVEST nomear errado um composto orgânico. Eu nunca vi eles colocarem número quando, na regra, fala para não colocar número. Então, a prova da FUVEST não pode errar. Então, já que na prova da FUVEST não pode errar, você vai ter que aprender de qualquer jeito. Então, faz o jeito certo em todos. Numere quando for necessário. Como é que eu faço para saber se é necessário ou não? Estou vendo esta molécula aqui, beleza? Essa aqui. Saco. Esta aqui. Essa aqui. Vou dar um nome. 3 carbonos prop. Tem uma dupla em. Eu já paro na hora e falo, será que eu vou ter que numerar esse? E aí eu numero esta molécula. A dupla está entre os carbonos 1 e 2, então a dupla está no 1. Como é que eu sei se eu escrevo este 1 ou não? Você finge que a dupla está caindo no carbono vizinho. Tira a dupla daqui e coloca a dupla aqui. Ó. Se a dupla estivesse neste aqui, a dupla estaria em qual carbono? No 1 também, porque agora você começaria a numerar da direita. Deu o mesmo número. Se der o mesmo número, quer dizer que não interessa onde for, a dupla vai cair sempre no mesmo carbono. Então, não precisa numerar. Aqui. 4 carbonos. But. Tem a dupla, eu já paro na hora. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Então, a dupla está no 1. Finge que a dupla está no carbono vizinho. E aí, numera de novo. Se a dupla estivesse aqui, a dupla estaria no carbono 2. Ó, é diferente, porque antes tinha dado 1. Então, se deu diferente, quer dizer que tem pelo menos 2 lugares para cair essa dupla. Então, você tem que falar no nome onde está, porque senão o cara não vai adivinhar. Coisas que a galera adora pensar quando eu falo isso. Ah, quer dizer que quando é 1 não numera. Caralho, o exemplo que eu estou dando aqui é 1 em. Então, tem vez que é 1 e numera sim. Não existe essa regra de quando é 1 não numera. Quando é 2 não numera. Não existe. Ah, então quer dizer que quando tiver 3 carbonos... eu não numero com 4 ou mais carbonos, eu numero. Espera um pouquinho, uma galera aqui está levantando a mão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo, gente. Não entendi essa pergunta aí, Silas. Se fossem 4 ligações, você diz 4 duplas ou 4 triplas? Eu acho que quis dizer, tipo, 4 duplas. Tipo, Tá, na tudo bem. mesma Eu não cadeia. entendi essa outra parte aqui. Se forem nomes diferentes, tem uma listinha. Como assim nomes diferentes? Ó, esse aqui de baixo aqui eu tô fazendo com... Tem 3 duplas, né? Com 3 duplas. Antes de eu continuar, deixa eu ver. Quem tinha levantado a mão, gente? Por favor. Eu tinha levantado, era só para ler a dúvida do Silas, mas como Ah, tá. o senhor já leu. Uhum. Então, quem mais? Mais ninguém? O Samuel tinha levantado primeiro a mão. Não, tudo bem, mas aí o dele foi no chat ali. Tem mais alguém? Para mim apareceu 3 pessoas. Samuel é a Sara, gente. Professor, Oi. Então, é porque aqui não aparece para mim quando é uma pessoa que levanta a mão. Se 2 pessoas levantam a mão, não aparece mais quem é. Ele só aparece 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Fala, Sara. Não, não é nada, não. Não é nada? Não. Ah. Eu não tinha baixado a mão, desculpa. Ah, não, imagina. Então tá, então vamos dar um nome nesse aqui agora, então, gente. Samuel não tinha. A galera fala, com 3 carbonos não numera, Professor. com 4 carbonos não... Oi. A Larissa, ela tava com a mão juntada. Oi, Larissa. Oi, professor. Então, deixa eu te perguntar. Você falou sobre o propeno, né? O propeno não, né? O penteno, que
não precisa do 1 na frente. Tem algum outro Não, que não falei isso aí, não. não precisa porque a gente já sabe que independente do lado... Não, isso é no propeno. Propeno, é propeno. Tá. Então, tem algum outro que a gente, tipo, já pode ver isso de cara? Tipo, uma listinha? Igual Ó, não. propeno. Não. Ali tem uma listinha, só que a lista ia ser infinita. Tá. Beleza. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é a lógica do negócio. Se vocês entenderem a lógica, vai acontecer duas coisas. Uma, nunca mais você estuda nomenclatura. Nunca mais. Porque você não esquece nunca mais. Dois, vocês vão conseguir fazer qualquer um. Orgânica é uma decoreba dos infernos, cara. É uma decoreba desgraçada. Então, quanto menos coisa tiver que saber de cor, melhor. Porque mesmo assim ainda vai ser coisa pra caramba. Vamos nesse exemplo aqui de baixo. Ó. 4 carbonos. Prefixo vai ser? But. Put. Puta, que já apareceu o outro ali que eu não queria. Faz de conta que não tem esse A aqui. Daqui a pouco a gente volta nele. E depois, o que vai vir? É triem. Nossa, é triem, né? Triem. Às vezes o nome vai ficar esquisito. Confia em você. Tem 3 duplas. Triem. É um hidrocarboneto. O nome de hidrocarboneto termina em O. O. Tá. E aí o que eu vou fazer com esses 2 T? Quando ficar consoante com consoante, a gente coloca uma vogal de ligação. Essa vogal de ligação pode ser qualquer uma, não tem regra, pode ser qualquer vogal. O mundo inteiro coloca A. Então não inventa e coloca A também. Butatrieno. A questão é, tem 3 ligações duplas, tenho que numerar ou não? Eu acho que não. Por quê? São todas duplas, então não tem necessidade. Existe algum Não sei lugar se é essa a decente resposta. para cair essa dupla? Não. Não. Então você não numera. O nome é só esse, butatrieno. Não há necessidade de numerar. Eu quis colocar esse exemplo aqui, que é para mostrar que não existe essa regra, com 3 carbonos não numera, com 4 para cima numera. Aqui tem 4 carbonos e não numera. Então tem que pensar todas as vezes. Quem foi que tinha... Acabaram de falar comigo, cara, e eu não lembro mais quem foi. Eu acho que foi o Samuel mesmo. Silas. Não é Samuel, estou trocando o nome de todo mundo. H3C simples 2, 3. Agora não é CH2, é CH. Nome desse. 5 carbonos, prefixo é? Pente. Ele tem 3 ligações duplas, triem. É um hidrocarboneto O. Numera ou não? Numero. Ô, Márcio, Numera. Oi. só para te avisar, desculpa, já deu tempo da aula e daqui a pouco já começa Puta a que pipoca. pariu. Tá, não, eu vou parar então. Valeu, Natália. Nossa, se você não fala, eu ia continuar pra caralho aqui. Esse aqui tem que numerar. Eu demorei para falar porque eu tava pensando se numerava ou não. Aí o nome vai ficar penta, hífen, numera. Que número fica? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Separe os números por vírgulas. Penta 1, 2, 3 trieno.
é o nome do cara. Aliás, não precisa desse A aqui, não. É pente 1, 2, 3 trieno. Não tem esse A. Pente 1, 2, 3 trieno. Gente, só para acabar. Nome desse. Ciclo pen. Ciclo, porque a cadeia é fechada. E depois? Pen. Pente, porque tem pente. 5 carbonos. Tem um en que tem uma dupla. Tem um en, porque tem uma dupla. Ciclopenteno. Professor, não tem que colocar um? Tem que numerar ou não? Tem. Tem? Se essa dupla tivesse aqui, David, que número ia ficar? Seria um também, né? Não importa Ia onde ser colocar. Mas em também ciclo não faz isso. diferença. É justo, Quando a entendi. cadeia é aberta, suas opções são começa da esquerda ou começa da direita. Quando a cadeia é fechada, as suas opções são todas. Se a dupla está aqui embaixo, você começa a numerar aqui de baixo. Então vai ficar um de qualquer jeito, você não numera. Ciclopenteno. Nome desse? Ciclo. Ciclo. Pente. Pente. Dien. Dien. Tem que numerar? Bom, pera aí. Tem que numerar ou não? Sim. Que números ficam? 1 e 3. Não. Quanto 1 e direito? 3. Não, calma. 1, 2, 3. 4. Nossa, é 3, não é? Prof, não é 3, não? 1, 2, 3. Começa a numerar do outro lado. Puta que pariu. 1, 2, 3. Se não prestar atenção, erra. Eu tinha feito 1, 2, 3, 4. E a regra é, os números têm que ser os menores possíveis. Então, 1, 2, 3 e 4. Carbono 1 e 2. Carbono 3 e 4 é 1 e 3. Gente, vocês entenderam? Fala comigo. Sim, professor. Sim, Eu tô fazendo rápido agora no final, porque eu demorei demais. Gente, essa tabela é sua melhor amiga. Saiba ela de cor de qualquer jeito para a semana que vem. E, se você puder, isso aqui você também vai ter que usar pra caraca esta tabela. Fórmula, nome. Fórmula, nome, fórmula, nome. Tá bom? Tudo bem? Beleza, prof. Beleza? Então tá, gente. Valeu, muito obrigado. Gente, que hora que é o plantão hoje? É 2 da tarde? 2h30? 2h30. É 2h30? Uhum. Tá bom. Então tá, gente. Valeu. Desculpa, passei a hora, eu não percebi. Me empolguei aqui. Atrapalhei vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Beleza. Prof, obrigada. Bom Até, final de semana. Tchau, obrigado, professor. Até mais tarde. até mais Valeu, tarde. valeu, gente. Tchau, tchau.